A cada 7 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. Saiba como identificar e evitar essa tragédia. Olá, tudo bem? Meu nome é Vialana Salatino, sou psicóloga, humanista, trabalho há mais de 15 anos na área da psicologia clínica e organizacional, e este canal foi criado para atender a demandas da esfera do universo feminino, né? Trazendo temáticas relacionadas à questão do protagonismo feminino, do empoderamento feminino, e principalmente buscando evitar trazer luz, né? Então, acerca do assunto dos relacionamentos abusivos, tóxicos e bastante agressivos, demandas que tenho recebido no consultório de psicologia cada dia mais presentes e onde as pessoas não percebem que estão inseridas nesse contexto tóxico. A ideia é trabalhar estes assuntos para poder de fato tornar mulheres empoderadas, mulheres protagonistas da sua própria história, com saúde mental, com saúde emocional, né? Buscando a sua vida, a sua felicidade, com segurança para isso. Vamos conversar um pouco e refletir sobre a questão do feminicídio, uma temática, né, bastante abordada nas mídias, enfim, e que estamos vivendo isso e ouvindo falar sobre isso praticamente desde o início da pandemia da Covid-19. No entanto, o feminicídio ele já vem aumentando seus números há cerca de 12 anos e nós temos, conforme a região do Brasil, né, números maiores ou menores. Mas é importante falar que com a proximidade das pessoas dentro de casa, nos seus isolamentos devido à pandemia, esse número começou a aumentar muito significativamente, infelizmente, né? Para quem não sabe, o feminicídio ele é um assassinato, né? Ele é um crime, né, cometido por um homem a uma mulher e geralmente relacionado à questão do gênero, né? Sendo que a gente tem vários números que foram divulgados, mas dependendo da região eles mudam e os números eles são um pouco contraditórios. Nós sabemos que em torno de cada 7 horas morre uma mulher por uma denominação de feminicídio mesmo, né? Ou seja, um companheiro, um namorado, um marido, alguém, um homem que assassina a sua companheira, a sua mulher, a sua namorada. Algo bastante triste e que precisamos pensar. Dizem que isso é uma origem patriarcal, eu acredito que também cultural, né? As pessoas acabam repetindo comportamentos e hoje a mulher está sendo protagonista da sua própria vida, indo para o trabalho, para a faculdade, buscando também uma carreira profissional e isso incomoda alguns homens que muitos não gostam nem que a mulher trabalhe, né? E a gente tem recebido nos consultórios de psicologia, quem trabalha nessa área da psicologia, né? Muitos casos de pessoas passando por relacionamentos abusivos, bastante tóxicos e bastante violentos que podem sim levar, infelizmente, a um feminicídio. Para minha surpresa, essas mulheres muitas vezes não se percebem nesse quadro, nesse cenário, pensam que isso nunca pode acontecer, mas muitas já foram agredidas e muito agredidas. Algumas já foram trancadas em casa. Algumas já passaram por situações de serem drogadas pelo próprio companheiro para que ele possa sair e fazer as coisas que ele deseja. Algumas já foram violentamente agredidas, né? Apanharam muito e mesmo assim perdoam e ficam se mantendo nesses relacionamentos achando até que fizeram alguma coisa de errado. A gente sabe que existem algumas características, como por exemplo, sempre num relacionamento tóxico ou abusivo, nós temos um parceiro que acaba afastando essa mulher da sua família, das suas amigas, dos seus amigos, dos seus vínculos de proximidade, né, de amizade, e isso lhe dá um poder muito grande, porque daí a pessoa fica refém desse relacionamento. Parece que a única pessoa no mundo que lhe ama é o abusador, né?
Uma outra tática muito forte e muito comum em todos os casos é a destruição da autoestima da mulher. Xingamentos, né? Dizer para essa mulher que ela não está bonita, que ela está gorda, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é inadequada, que ninguém gostaria dela. E como se vangloriando por ser a pessoa que ama ela e que está com ela, mas que agride, que bate, que não permite que vá trabalhar, que tem amigos e que tem uma vida social. Então, assim, é preciso que a gente olhe para isso tudo. É um cenário muito triste. Claro, nem todos os homens são assim, é importante também que a gente fale isso. Algumas mulheres também são abusivas, mas aqui a gente pretende falar, né, dessa questão do feminicídio, quando um homem chega ao extremo de assassinar uma mulher. E como eu falava antes, a cada 7 horas uma mulher morre, ou algumas estatísticas trazem também 6 horas e meia, porque está reduzindo, né, o tempo, quer dizer, daqui a pouco a gente está aí uma mulher por hora, Deus o livre, espero que não, mas pode acontecer se a gente não olhar para isso com seriedade. Nós sabemos também que os casos de estupro também aumentaram, e a gente sabe que a partir de 2020 para cá, os números eles estão extremamente elevados. Estatísticas apontam até 225% do aumento dos casos. No entanto, depende, como eu falei para vocês, né, da região que a gente está falando, e é assustador. Nós precisamos entender que se a gente não souber se defender enquanto mulheres e não percebemos o que está acontecendo na nossa volta, como é que a gente vai ser independentes disso? Como vamos evitar que isso aconteça? Sendo que é importante destacar também que essa pessoa, esse abusador, essa pessoa que chega ao ponto de cometer um assassinato, é um paciente psiquiátrico muitas vezes. É alguém que precisa de um tratamento, que precisa de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico e que não tem recebido isso. Então, muitas vezes a gente pode evitar isso porque se fala muito da vítima, né? A mulher foi vítima de feminicídio, mas e aquele homem? Ele responde um processo, blá, blá, blá. Mas isso talvez poderia ter sido evitado se a gente soubesse conduzir um tratamento para essa pessoa e também se a gente não se colocasse, eu digo mulheres, né? Não nos colocássemos nesse lugar de permitir que isso aconteça. Porque muitas vezes por amor, por bondade, até mesmo por pena, né? A mulher vai ficando nesse relacionamento, vai justificando, está nervoso, estamos com problemas financeiros, a mãe da pessoa faleceu. Mas é preciso olhar para isso e buscar tratamento e buscar ajuda. Se você passa por isso, busca ajuda, vá para a delegacia da mulher, denuncie, porque muitas vezes eles dão a entender o que vai acontecer. E claro, algumas dessas pessoas ficam presas dentro de casa, né? Então é preciso muita inteligência e uma estratégia para poder fugir disso, né? Então procure se informar, busque proteção pessoal, busque ajuda de alguma vizinha, alguém próximo, se você já foi afastada, né, de alguém da família, enfim. E às vezes os vínculos se rompem, a própria família não tem mais contato com a pessoa. Então, assim, se você por acaso, né, conhece alguém que está passando por isso, ou você está passando por isso, busca ajuda na primeira pessoa que você encontrar, seja homem ou mulher, né? Se a primeira não ajudar, busque na segunda, na terceira e se cuide, né? Se proteja. Em primeiro lugar, a sua vida, depois a gente vê o restante. As delegacias da mulher geralmente dão muito apoio. Procure uma na sua cidade ou próximo de você, se você tem ainda liberdade, porque muitas mulheres já não têm. Existem muitos indicadores do porquê que isso acontece, né? Mas cada caso tem que ser visto como único. Cada característica das pessoas envolvidas nesse relacionamento pode alterar todo o quadro, mas algumas coisas são comuns. Por exemplo, esse isolamento da família, esse distanciamento, criar situações que fazem com que a pessoa se afaste das pessoas com quem ela convive e fique refém, né? E o outro caso é que qualquer tipo de agressão, segurar forte demais no braço, falar coisas que são um abuso emocional, que destrói a autoestima da pessoa, xingamentos, gritos, todos são formas de violência e elas não têm que ser aguentadas, a gente não tem que aceitar isso, né?
Então, se blinde contra essas coisas. Quando você perceber que isso está acontecendo, se proteja, se defenda. E às vezes a melhor defesa é ficar quieta e dar um jeito de fugir disso no outro dia, né? Dependendo do caso que você está vivendo. Também dentro dos relacionamentos abusivos, e por que eles têm um índice de feminicídio aumentando e junto dele um índice de estupros aumentando, porque as mulheres que passam por violência e relacionamentos tóxicos, abusivos, agressivos, elas acabam passando por estupro dentro do próprio relacionamento, né? Porque não importa se ela não quer, se ela não concorda, se ela não está afim, ela é obrigada a fazer certas coisas, né? De termos casos de pessoas que ficam conferindo o cheiro na roupa da mulher, o cheiro nas peças íntimas dentro da gaveta, dentro do armário, para ver se essa mulher está lhe traindo. Quer dizer, tudo isso, para mim, cheira muito mal, né? Pense você. Mas quando a pessoa está diante de todo esse cenário, ela aceita, ela tende a ser passiva, a acreditar naquela pessoa porque é a única pessoa que sobrou, né? Porque ela foi afastada dos demais vínculos. E quando ela possui esses vínculos, geralmente quando ela chega em casa, ela se incomoda. Então, pensem sobre tudo isso, olhem para tudo isso, qual é o cenário que a mulher hoje vive. Nós estamos falando dos anos 2022, né? E qual é o cenário que a mulher vive hoje? Ela pode ir para o trabalho, hoje a gente pode votar, a gente pode fazer algumas coisas que até pouco tempo atrás a gente não podia. Temos muito mais poder, sim, mas infelizmente às vezes encontramos parceiros, companheiros afetivos que não estão prontos para esse mundo porque foram criados numa outra cultura. E então, o que a gente faz para isso, né? Para se defender disso, para se proteger. A gente precisa falar, ficar calada, porque muitas vezes a vítima, ela se sente... E aí eu tô falando da vítima do relacionamento abusivo, né? Não tô falando do feminicídio, porque essa não fala mais. Então, assim, o que eu quero dizer é que muitas vezes a vítima se sente envergonhada. Como é que ela vai contar que ela apanha em casa, que o marido faz isso ou aquilo? E outras vezes isso bate também no nosso emocional. A mulher que olha para si com baixa autoestima, com complexo de inferioridade, né, e acredita em tudo aquilo que aquela pessoa lhe diz e que não é real. Então é mais fácil para ela ainda se sentir culpada ainda das coisas que ela fez e das coisas que ela não fez e aceitar ser agredida, aceitar passar por muitas situações de toxicidade, destrutivas, né? Porque essa mulher, ela acredita que ela tem culpa. E ninguém tem que passar por isso, ninguém mesmo. Sempre relacionamentos pautados no respeito são o ideal. Sempre se baseie por isso. Claro, não tem nenhum casal que algum dia não discutiu, que algum dia não brigou, mas para por aí, né? A violência, ela não pode ser aceita. A agressão física, a agressão emocional, que muitas vezes pode ser mais séria do que a agressão física, porque causa feridas, né? Mortais, como a gente diz, causa feridas que causam depressão, que vão diminuindo as condições dessa mulher de sair desse quadro que ela vive em casa. Então, observe, olhe ao seu redor, perceba o que você está vivendo, perceba também os relacionamentos das tuas amigas, das pessoas com quem você convive, das mulheres da tua família. Perceba se alguém não está passando por isso, não está conseguindo pedir ajuda, não está conseguindo buscar ajuda, sabe? Percebam isso. Todo mundo pode salvar uma vida quando isso está acontecendo. A gente tem relatos de casos de mulheres que chegaram num lugar para comprar algumas coisas no mercadinho, enfim, e que enquanto o marido se descuidou, porque nem para isso podiam sair sozinhas, elas falaram com a mulher lá, uma mulher no caixa, uma mulher do supermercado, pedindo socorro, né? Então perceba que sempre tem formas da gente sair disso. Eu conheço pessoas que saíram disso que hoje poderiam não estar mais aqui, né? E que criaram a sua própria estratégia. Não foi fácil, não foi rápido e exige coragem, mas é necessário a gente lutar pela nossa própria vida, pela nossa saúde mental. E cada vez que a gente faz isso e que a gente se defende, que se impõe, a gente começa a se empoderar e sentir que a gente pode sim, né? O empoderamento também é muito mal entendido. A visão de um empoderamento feminino nunca é destruir o outro,
mas viver em paz, em igualdade, né? E quando a mulher percebe o poder que ela tem, a capacidade que ela tem, ela se torna mais segura de si. E quando a gente está falando então do próprio protagonismo feminino, isso está muito longe de alguém que vive um relacionamento tóxico e abusivo. Uma mulher que é uma boa profissional, que faz aquilo que ela gosta de fazer, que decide sobre o seu próprio corpo, né? Sobre os quilos que ela vai ter ou não, sobre ter filhos ou não, sobre trabalhar com uma carreira que às vezes é masculina, né, dita como masculina, tipo trabalhar na área militar ou numa área de dirigir um caminhão, né, um ônibus, profissões muito masculinas, que geralmente são mais masculinas, até por características físicas, né, de necessidade de força e tudo mais. São profissões que às vezes a mulher tem que brigar para poder estar nessa profissão, porque ela gosta, se identifica com aquilo, e ela não pode fazer isso, porque as pessoas não permitem, porque as pessoas criticam, porque as pessoas acham que aquilo não é para ela. Quando ela é mesmo empoderada e protagonista da sua própria vida, ela vai fazer o que representa a felicidade para ela, com liberdade para isso, sem que as pessoas a critiquem, a julguem. Então, perceba o que você quer da sua própria vida. Perceba o que você pode fazer ou não. Tem coisas que a gente não pode fazer agora. Não significa que porque a gente não é perfeita, porque ninguém é, né? Que enquanto mulheres não somos seres supremos, mas não significa que porque não temos uma perfeição na nossa vida, que a gente não pode fazer escolhas. E que a gente não pode ir para o mundo do trabalho, que não pode ter os amigos que a gente entende que tem que ter, né? Porque alguém te proíbe. E se proíbe, proíbe por insegurança própria. Proíbe por autoritarismo em cima de você, né? Cai fora disso, foge, corre quilômetros, né? Vai para longe, fuja, realmente fuja. E eu sei que às vezes eu tô falando de uma coisa dificílima, porque a pessoa ainda ama quem tá ali, mesmo fazendo tudo isso. Só que esse amor é nocivo e destrutivo. E essa destruição que gera no emocional, muitas vezes fica para a vida toda. Então a gente precisa sim, depois, né, de muita psicoterapia, de muito tratamento, de muita autoajuda, de muito amor próprio. E como que a gente resgata tudo isso depois de tantos escombros aí, né? A gente consegue, é possível. Mas o mais importante é que você não se coloque nessa situação, não se permita estar nessa situação, ficar nessa situação, porque você pode sim ser feliz, você pode sim ter saúde mental, ter alegria, ter paz, que é uma coisa muito importante. O que a gente não vê nos relacionamentos tóxicos e abusivos é uma pessoa que tenha paz, porque sempre tem uma implicância, sempre tem um porquê você chegou 5 minutos depois, né? Onde você estava, com quem você estava, enfim, né? Percebam que eu não estou falando só de um simples ciúmes, né? Que às vezes pode acontecer. Agora, quando isso é repetitivo, quando outras características como essas que a gente vem falando começam a acontecer, abre teu olho, perceba, não deixa a coisa se alastrar de uma forma que não vai ser mais possível sair. Vamos reduzir esses índices de feminicídio. Me ajuda com isso, né? Olha para o lado, conversa com as tuas colegas, com as tuas amigas, com as tuas parentes, com as pessoas próximas. Conversa, e é importante conversar com os homens também, que muitas vezes não se dão por conta de que estão sendo assim, né? Existe cura, existe busca de cura, de tratamento, de melhoria, né? Por que a gente não pode buscar isso? Pode. Agora a gente não pode se deixar em risco enquanto isso acontece ou enquanto isso não acontece. Porque normalmente a pessoa que já passou dos seus limites, ela não quer buscar cura, porque para ela tá tudo muito bom e muito bem. Ela entende que aquilo ali tá ótimo para ela. Ela manda na outra, ela permite ou não que as coisas aconteçam e a pessoa fica ali, submissa e se colocando em risco e sofrendo, né, gente? Sofrendo muito, porque quando a gente fala agressão, a gente sabe que não é uma coisinha gostosa de se passar, né? Quando a gente fala que alguém foi agredido, seja fisicamente ou emocionalmente, a pessoa está com toda certeza sofrendo. Se não é uma dor no corpo, nos hematomas que ficam, né? É uma que depois, inclusive, muitas mulheres escondem para que ninguém veja, né? Quando é possível, porque conheço casos, e vocês devem conhecer também, de pessoas que
quebraram os dentes da pessoa, ficou com hematomas no rosto inteiro, né? Claro, tem casos e casos, mas a gente precisa olhar para isso. Por que é que estamos fingindo que isso não acontece perto da gente, ou com alguém da nossa família, ou com alguém que a gente conhece, ou quem sabe com a gente mesmo? Né? A gente precisa realmente encarar isso, porque é fácil a gente ouvir as estatísticas na televisão e a gente torce o nariz, como eu digo, né? A gente não gosta. Mas e o que a gente faz para mudar isso? Às vezes está passando por uma coisa muito próxima, às vezes está passando por uma violência também, né? E aí a gente faz o que para mudar, para se proteger, para não aceitar isso? Muitos casos de casamentos onde o parceiro fica dizendo para a esposa que ela é gorda, que ela é feia, que ela embarangou, né? São palavras muito afetivas, claro que não. A gente não tem que aceitar isso, né? Se você realmente engordou, o que dá para fazer para mudar? E por que está assim, né? O que acontece no seu entorno que você não consegue emagrecer? Qual a ansiedade que está passando? Está passando por uma depressão? Você tem mesmo uma tendência a ganhar peso, mas você está se cuidando? Tem como fazer isso nesse momento? A sua vida lhe permite isso? Você tem dinheiro para isso? Tem as condições necessárias? Ou, eu não vou cuidar de mim agora porque eu preciso fazer tal coisa para o meu filho, para o meu marido, para minha casa, né? E você fica em que lugar nisso tudo? Percebam que muito mesmo da evitação desses quadros de agressão, de feminicídio, muito de empoderamento, requer amor próprio, requer autocuidado. Se eu não cuido de mim, eu não vou ficar bem. Eu vou adoecendo, vou entristecendo e não faço nada por mim, só pelos outros. A mulher tende muito a fazer isso, né? Eu cuido e nunca cuido de mim. E também ninguém nunca cuida de mim. Porque as pessoas culturalmente são acostumadas a ser cuidadas, né? Os filhos recorrem à mãe. Os companheiros, os maridos, muitas vezes já foram criados assim pela própria mãe. E ficam ainda recorrendo à mulher. Quando que vai ser possível essa mulher olhar para si e ser cuidada? Como eu falei antes, graças a Deus, nem todos os homens são tóxicos, nem todos os homens são abusivos. Muitos são grandes parceiros e cuidadores também, né? Mas a gente ainda tem uma parcela grande aí da sociedade numa cultura patriarcal, onde a mulher não pode nem trabalhar, onde a mulher não pode sair de casa, onde o homem diz que tipo de roupa ela pode usar, né? E não é por aí. Precisa existir confiança. A mulher pode usar qualquer tipo de roupa e ter qualquer tipo de corpo. Se ela se amar, se ela se entender assim, qual é o problema disso, né? E provavelmente a pessoa que casou com ela também gosta dela como ela é, né? Que casou, que mora com ela, enfim, né? Que se relaciona com ela. E se não gostar, bom, então não tem que existir esse relacionamento, né? Podem existir novos relacionamentos para ambas as pessoas onde todo mundo fica bem, né? Mas são coisas que a gente não para pensar, a gente vai seguindo, conhece alguém, percebe que é um pouco ciumento demais, aí acaba por questões pessoais, de autoestima, de problemáticas emocionais nossas, a pessoa ciumenta demais, e eu acho bom isso porque é sinal que gosta de mim, tem ciúmes, demonstra que gosta. Cuidado com isso. Ciúmes não é demonstração de que gosta, é demonstração de insegurança, de falta de confiança na outra pessoa, né? E a gente precisa curar isso, porque é chato pra caramba. Então, assim, num relacionamento tem que existir confiança, mas para existir confiança também tem que existir respeito, para nós estarmos vivendo bem em parceria como deveria ser, né? Nós precisamos que um respeite ao outro, que um apoie ao outro, que nós tenhamos aí parceria. E é possível? É. Muitos relacionamentos são assim. Mas a gente precisa olhar para o contrário, porque a gente começa a achar normal o que não é normal. A gente começa a dizer, mas está todo mundo assim, porque sim, temos um número grande de pessoas vivendo relacionamentos tóxicos. Acho que as tecnologias aí, o celular, né? As redes sociais acabaram interferindo bastante nos relacionamentos, nos quadros de ciúmes, nos quadros de traição. Mas a gente precisa sempre manter o respeito e a confiança. E quando a gente começa a olhar uma para outra, né? E dizer enquanto mulheres, eu tô passando por isso, fulana passa por isso, não sei quem passa por isso, a gente vai se conformando. E esse conformismo termina mal.
dá ruim, né? E infelizmente por vezes, e a gente está vendo aí os indicadores de que por vezes, muitas vezes, né? Tá terminando mal. E mal de uma forma que leva à vida. E aí vocês pensem quando é um caso de uma família, que a gente tem uma mãe assassinada pelo próprio pai. Muitas vezes os filhos assistindo, né? Assistindo ainda ao assassinato, quero dizer, né? Assistindo, claro, todo esse padrão familiar doentio. E que depois ficam sem pai e sem mãe, né? Porque um vai preso e o outro já foi, morreu. Então percebam, é necessário que a gente olhe para isso enquanto sociedade. Isso não é um problema só da pessoa que está passando por isso. Eu escuto lá da minha casa, do meu apartamento de onde eu moro, alguém que briga com o marido todas as noites, que existem muitos gritos, um cenário de coisas quebrando, enfim. Eu não vou me meter porque é a vida do outro. Aí isso acontece lá 2, 3 vezes por semana. Você não precisa se meter nisso diretamente, né? Mas existe como fazer uma denúncia. Busque ajudar essa pessoa, porque às vezes a pessoa não está conseguindo sair disso. E a gente tem a tendência de não se intrometer, né? Não vou mexer nisso, não sei nem quem são, nananã. Mas a gente tem como buscar as informações, né? Descobrir quem é que mora no apartamento tal e buscar lá numa delegacia de polícia, enfim, uma ajuda, uma denúncia, né? Já serve para que se investigue o que está acontecendo. A gente tem relatos de pessoas que ficavam amarradas dentro de casa. Isso é vida? E que gritava por vezes quando o cara saía, dava um tempo e começava a gritar pedindo socorro. E ninguém, no prédio, né? Ninguém dava socorro. As pessoas têm medo, eu concordo, cada um hoje vive a sua vida, mas isso são casos extremos. A gente tem uma necessidade humana, ética, de denúncia, de abrir a nossa boca sobre isso, de tentar ajudar. É claro que as pessoas têm medo. Se tem um cara louco aí que bate na mulher, como é que eu vou fazer uma denúncia, né? Bom, procura uma delegacia da mulher, faz essa denúncia, explica o que está acontecendo, né? Tenta buscar uma ajuda para essa pessoa, sem se envolver diretamente, sem que saibam que foi você quem fez isso. Mas ajuda. E quando é alguém que você conhece, mais ainda. Muitas vezes uma amiga apanha do marido, passa por situações de muita violência, e aí o que acontece? A gente olha para tudo isso e diz: não vou me meter. A gente fala com ela: amiga, sai disso. Quem sabe tu foge disso porque não está sendo legal para ti. Às vezes não é suficiente, a pessoa não está sabendo como fazer isso, né? Então a gente pode também indicar que busque ajuda psicológica, psiquiátrica, né? Que vá numa delegacia, registre uma ocorrência, que busque se proteger. Às vezes a pessoa precisa de ajuda mesmo, profissional, para poder entender que está num relacionamento abusivo, muitas vezes se relacionando com um psicopata, né? E que isso pode terminar ruim, pode dar ruim, como as pessoas dizem. Então pense sobre esses assuntos que a gente comentou aqui e faça a sua parte, né? E principalmente, se você passa por alguma coisa assim, busca ajuda, evita um desfecho ruim. Vamos tentar reduzir esse número de feminicídio. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Até o próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo ou conhece alguém que está passando por isso, compartilha, indica o canal, ok? A ideia é que a gente possa ajudar e combater esses indicadores horrorosos do feminicídio. Até mais.